A paz do Senhor. Eu quero começar essa reunião agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de reunidos louvarmos o nome dEle, aprendermos nele e pelas respostas que Deus tem nos dado. Ele é maravilhoso e nunca nos deixa na mão. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor sempre dá a resposta na hora certa, do jeito que nós te pedimos, e eu quero te pedir perdão por muitas vezes duvidar daquilo que o Senhor faz, duvidar da tua obra na minha vida, por muitas vezes tentar voltar atrás. E quero dizer, ó Deus, com toda certeza, eis-me aqui, envia-me a mim. Cumpre em mim, Senhor, todos os desejos do teu coração. Em nome de Jesus, abençoa nessa hora a tua igreja, comunidade cristã, vida para as nações. Abençoamos, ó Deus, abençoamos a dos anjos, abençoamos a Verônica, abençoamos a Cláudio, o Heitor, abençoamos a Mari, abençoamos o Guilherme, abençoamos a Dalgeni, o Genailton, a Larissa e o Davi, abençoamos a Vera, abençoamos, ó Deus, a Amable, o Davi, abençoamos o Diego, abençoamos a Aninha, oh Deus, abençoamos a Rayane. Pedimos, Senhor, sobre a tua igreja, abençoamos a Jace. Pedimos sobre a tua igreja, Pai, a tua bênção. Sobre a tua igreja, a unção do teu Espírito Santo. Sobre a tua igreja, a força, a fé, direção do teu Espírito Santo. Nos colocamos diante do teu altar para rogar as bênçãos, Senhor, sobre cada vida. Abençoamos também aqueles, Senhor, que participam conosco. A Sema, a Nalva, oh Deus, a Joana. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Abençoamos a Cido, Francisco, abençoamos a Ieda. Abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Se esquecemos algum nome, Pai, nós também rogamos que o Senhor abençoe, porque a bênção quem dá é o Senhor, a unção quem dá é o Senhor, e nós só estamos como instrumentos nas tuas mãos, te pedindo abençoa, Pai, cuida de cada vida, não deixa, Senhor, que as preocupações, não deixa que as lutas venham impedir essas pessoas de continuarem firmes no teu caminho. Nós abençoamos a Amélia, abençoamos a Maria, o Padre. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. Abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome por essa hora. Bendito seja o teu nome pela tua palavra. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu às vezes fico com vontade de cantar, mas às vezes eu sei que eu não canto bem, que eu desafino, então eu resolvi ficar só na palavra, viu, irmãos? Mas eu tenho saudade do tempo que a gente cantava junto, é muito gostoso, muito bom. A palavra de hoje, ela na verdade é a palavra que eu dei o estudo quinta-feira. Quinta-feira só estava a Cláudia e a Amável. E como essa palavra foi muito forte no meu coração, eu resolvi hoje repetir. Não em forma de estudo, mas em forma de pregação, mas eu vou ler. E se alguém puder acompanhar comigo, ou ler depois, faz isso. É Josué 24. Josué traz à memória do povo tudo
o que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros, com cavaleiros, até o mar Vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuíste a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-os da sua mão. E passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém eu os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitastes nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Amém? Então, irmãos, aqui Josué convoca todo o povo e fala para eles tudo o que Deus tinha feito desde o começo. Na verdade, eles sabiam, mas às vezes o tempo esquece, as preocupações fazem a gente esquecer e tudo. E Josué fez questão de lembrar eles, desde que ele tinha chamado Abraão para sair de Ur dos Caldeus, peregrinar na terra, prometeu para Abraão que ia dar aquela terra, e deu. Mas o povo, na época da fome, foi para o Egito, e sofreu lá, e virou escravo lá. Só que Deus tinha uma promessa, e Deus permitiu isso por quê? Porque Deus estava tratando, vendo a fidelidade do seu povo, fazendo o seu povo crescer em fé, crescer em força. Então, quando ele fala, eu vos prometi uma terra que mana leite e mel.
Glória a Deus, maná, leite, mel, comida em abundância, frutas em abundância. Mas tinha Amorreu, Jebuseu, eles tinham que lutar. Na terra eles não tiveram comida, precisaram pedir para Moisés descer do céu, precisou ferir. Deus permitiu isso, embora a terra fosse muito boa, mas Deus tirava algumas coisas para permitir que o povo confiasse nele. E Josué lembra tudo isso para o povo. Fala, vocês entraram na terra, eu dei vitória, eu dei graça para vocês. Mas o que está acontecendo hoje? Depois de tanto tempo, depois de Moisés ter tirado o povo, depois de Deus ter aberto o Mar Vermelho e tudo, o povo estava adorando outros deuses. O povo estava fazendo o que bem entendia. Deus já não era mais importante. Eles já tinham conseguido a terra. Deus já tinha livrado os inimigos. Agora nós vamos adorar quem a gente quer, vamos viver do jeito que a gente quer. E eu fiquei triste quando eu li isso aqui, porque a gente vê hoje, nos nossos dias nós vemos isso. As pessoas choram, pedem uma casa para Deus. As pessoas imploram a bênção de Deus, uma cura. E depois, quando Deus dá, e Deus abençoa, a pessoa esquece de Deus. Ele não tem mais tempo para Deus. Ele tem muito o que fazer. Agora ele tem saúde, ele tem que trabalhar, novas conquistas, e Deus vai ficando para trás. E Deus vai ficando para trás, e as pessoas vão se acostumando com as coisas cotidianas, e abandonam Deus, enfraquece na fé. Poxa, a pessoa tem que parar e olhar para trás. Na minha vida antes era assim. Eu tinha uma vida assim. Depois que eu fui para Jesus, eu mudei nisso. Deus me deu isso, Deus deu, glória a Deus, eu vou ficar firme com esse Deus. Não é o que acontece. Não é, os deuses do mundo chamam muita atenção. As coisas do mundo, as belezas do mundo, elas chamam muita atenção. Hoje eu conversava com uma senhora católica na beira do mar, e ela estava falando como é lindo, como é gostoso, e eu falei para ela, é verdade, é gostoso mesmo, e ela falou, sabe minha filha, eu venho sempre quando eu sento aqui, a primeira coisa eu agradeço a Deus, pelo meu marido ter se aposentado, por a gente ter vindo, e hoje eu ter esse mar diante de mim, hoje eu ter saúde, meu marido já morreu, mas hoje eu tenho saúde para ver isso aqui. E eu até assim, imaginei, ela é cristã. Ela é convertida. E eu falei para ela, é verdade, Deus é maravilhoso e tal. E começamos a conversar, num dado momento ela falou, então, ontem quando eu fui na missa, e aí que eu percebi que ela era católica. Então, irmãos, você ter Deus no teu coração e ter as verdades de Deus no coração, ela independe da religião. Ela independe. Ela depende do teu relacionamento com Deus, do teu reconhecimento por Deus. Sabe, antes eu dormia num colchonete, hoje eu durmo num colchão gostoso. Poxa vida, eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que reconhecer quem fez isso. Eu tenho que dar graça a Deus por isso. E voltando a Josué, e isso me chamou muita atenção, porque Josué, eu já estou em Juízes aqui, peraí, Josué 24, ele fala para o povo tudo que nós lemos, e continuando no versículo 14, fala, Josué faz
novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Sabe, Josué falou, agora eu peço para vocês, serve ao Senhor com sinceridade, serve ao Senhor com verdade, serve ao Senhor de todo o coração. Deixa fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Para de servir a deuses, para de servir a ídolos, para de servir ao Deus que é a tua casa, o teu carro, os teus filhos, começa a servir a Deus em primeiro lugar. Você não teria nada se Deus não tivesse dado. E é isso que Josué está falando aqui com o povo. Ele fala no 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estais da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que muitas vezes, eu pelo menos, e por isso eu pedi perdão a Deus e peço a vocês agora, um dos motivos de eu não fazer a ceia hoje foi porque eu falei, eu não estou vendo interesse no povo em ir na ceia. Sabe, é uma vez por mês que nós nos reunimos. É uma vez por mês que o povo de Deus está reunido. É uma vez por mês que nós vamos cear com o Senhor. Um não tem tempo, o outro vai passear, o outro não sei por quê. Então, essas coisas foi me deixando para baixo. Eu falei, não há interesse. Quando eu faço essas pregações, então eu coloco as pregações de domingo no YouTube e eu vi entre 12 pessoas no máximo, mais que eu tive foram 14 pessoas que ouviram, a maioria não era da comunidade. A maioria foram outras pessoas, outros simpatizantes. Eles curtiram ou se inscreveram no canal, a turma da igreja não. E isso me levou lá para baixo. E hoje eu estou aqui para pedir perdão para vocês. Já pedi para Deus. É agora pedir perdão para vocês. Porque ninguém é obrigado a servir o Senhor. Essa palavra, ela ficou muito forte no meu coração. Porque Josué, ele falou tudo que Deus fez. Ele falou tudo que Deus estava fazendo. Ele conclamou o povo, abandona ídolo, abandona os deuses dos amorreus, começa a servir ao Senhor. Ele fez um apelo, mas ele não obrigou. Logo em seguida, no 15, ele fala assim, hoje vocês escolhem quem vocês querem servir. Se é o Deus do Egito, se é os deuses dos amorreus ou se é o verdadeiro Deus. Agora, eu quero que vocês saibam, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se vocês não servirem, vocês não precisam mais ficar reunidos comigo, não precisam mais me ouvir. Mas eu continuo servindo ao Senhor. E eu fiquei, assim, diante dessa palavra, eu pensei assim, ninguém pode obrigar ninguém. É desejo do meu coração que cada vida que eu já falei de Jesus, cada vida que já esteve conosco nas orações, batalhando, continue firme com Deus. Sabe, irmão, se uma pessoa fala, eu mudei para outra igreja, eu não vou ficar triste, essa pessoa continuou servindo ao Senhor.
Sabe, a Tati, nós nos falamos pelos atos há pouco tempo, e ela falou, eu estou na Igreja Batista, estamos dando aula para criança e tal. Poxa, que bênção! Mas o desejo do meu coração é que a gente esteja firme em Deus. O desejo do meu coração é assim, se cada um for para uma igreja, se firmar numa igreja, amém, glória a Deus. Eu não vou deixar de estar falando com ninguém, não vou deixar de ter amizade com ninguém, porque nós estamos servindo o mesmo Deus. Se for para uma igreja errada, irmãos, eu vou falar, viu? Porque se for para uma igreja que não serve ao Senhor, eu vou falar. Mas se está numa igreja onde Deus está sendo glorificado, onde está pregando a verdade, eu vou ficar feliz. Então, e eu vi aqui que foi o que Josué falou. Então, por que peço perdão? Porque às vezes eu posso me tornar irritante. Tentando falar. Hoje vai ter oração. Vocês venham na oração. Hoje vai ter estudo. Hoje vai ter o culto. Pega culto. Então, hoje quando eu cheguei, a dos anjos falou, pastora, e o culto? Eu não estou vendo. Falei, pera um pouquinho. E eu vim gravar agora. E Deus me chamou a atenção para a mesma palavra de quinta-feira. Para dizer, ser fiel com quem é fiel. Sabe, irmãos, me perdoa. Perdoa a todos aqueles, não vou citar nome, para não magoar ninguém, não ferir ninguém, mas obrigado, irmãos, aqueles que toda terça-feira entra, que toda quinta-feira entra, que domingo assiste, como Amário, Guilherme, assiste, comenta, põe lá, sabe, irmãos, é muito bom, é uma coisa muito gratificante, mas eu não posso obrigar. Então, a palavra de hoje, que é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Josué. Irmãos, não vale a pena deixar de servir a Deus. Não vale a pena deixar de servir ao Senhor. Não vale a pena você amar, porque quando fala que deuses dos amorreus, deuses do Egito, a pessoa já pensa, deuses e ídolos, Deus abomina, está no Testamento, não, como falei, é uma palavra que eu não vou falar e alisar, não, porque Deus não quer e ponto. Mas às vezes o nosso Deus é a nossa casa. Nós temos tanto amor, tanto apego à nossa casa, que a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para orar. E a gente fala, irmãos, se você estiver lavando a louça, ora a Deus. Sabe, a hora que você estiver sentada, louva a Deus, sentada em pé. Poxa vida, mas você tem que estar, você tem que ter um tempo para Deus. Você tem que servir ao Senhor de todo o coração. Por quê? Ele vai voltar, irmãos. E você vai ser indesculpável. Sabe, irmãos, você vai ser indesculpável, porque você ouviu a palavra. E eu quero, no dia que Jesus vier, me encontrar com cada um de vocês, firmes em Deus, firmes na palavra. Foi o que Josué falou, lembra, pelo amor de Deus, senta e fica uns minutinhos lembrando quem eu era antes de servir ao Senhor e quem eu sou hoje depois que eu estou servindo ao Senhor. E começa a agradecer e ver que vale a pena servir a Deus. Vale a pena orar. Vale a pena ter comunhão com os irmãos. Isso foi o que Josué falou, que eu estou falando. Mas a palavra de Josué também veio assim. Eu vou ler o 15 de novo, viu, irmãos? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
Escolhe hoje a quem você quer servir. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, irmãos, isso é uma escolha. Ninguém impõe nada a ninguém. Ninguém pode obrigar ninguém. Aqui está a palavra de Josué, e eu faço dessas palavras as minhas palavras. Pare e pensa quem você está servindo. Pare e pensa qual é o Deus que você está servindo. É o Deus da bebida? Qual é o Deus que está servindo? É o Deus dos vícios? Qual é o Deus que você está servindo? É o Deus do dinheiro? É o Deus da farra? Da diversão? Se é esse, vocês escolheram, amém. Amém. Foi o que Josué disse, escolhe hoje. Para, pensa em tudo que Deus fez, vê se vale a pena continuar servindo Ele. Uma coisa eu vou te falar, Ele nunca desiste de você. Assim como Ele nunca desiste de mim. E eu gostaria de ouvir, se alguém tiver interesse em terminar de ler o capítulo 24, o povo reunido, fala para Josué, não, nós entendemos. Nós entendemos e nós resolvemos servir ao Senhor. Nós vamos obedecer ao Senhor. Aí Josué falou, é? Quer servir? Quero. Quer ficar aqui do meu lado? Quero. Abandona os deuses falsos. Abandona os ídolos. Abandona o sedentarismo, o comodismo, a preguiça e vem servir ao Senhor. E o povo disse, não, nós iremos servir ao Senhor. E eu espero que com essa palavra, se dura eu não sei, mas uma palavra direta e certeira. Escolhe hoje quem você quer servir. Sabe por quê? Você pode enganar todo mundo, menos Deus. Todo mundo pode pensar que você é santo. Deus sabe se você é ou não. Deus está olhando aqui dentro. Aquele que te formou no ventre da tua mãe, aquele que te deu vida e te faz respirar, você acha que Ele não vai estar sabendo? Seja sincera com Ele. Deus, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu estou achando muito difícil de servir. Eu resolvi servir o mundo, eu resolvi servir e vou servir. Mais tarde eu volto, quem sabe se der tempo. Se Jesus não voltar antes, você pode. Mas tem que ser sincera com Ele. Não é comigo. É com Deus. Então, escolhe a quem você quer servir. Se aos deuses, se aos falsos deuses, se ao mundo. Porque o mundo, Jesus disse que Ele não estava no mundo, que o mundo não tinha nada com Ele. Mas se você ama o mundo e as coisas que o mundo oferece, é uma opção sua. Mas se você escolher o Senhor, e eu rogo a Deus que você escolha o Senhor e decida servir Ele, com certeza de coração, com integridade, então, irmão, vai valer a pena. Voltar no segundo domingo do mês de março agora, indo servir a ceia. Não sei aonde nós vamos servir, não sei porque a dos anjos está com muito problema, não sei se ela vai poder organizar ou não, e eu não posso estar aí para organizar. Então, eu vou depender de quem tem interesse em cultuar Deus, eu vou depender de quem tem interesse para separar um lugar para servir a Deus, para arrumar as coisas da ceia, porque eu vou liberar a dos anjos, porque ela não está podendo. Então, e eu vou com o maior prazer. Se nós não tivermos nenhum lugar para cultuar a Deus, nós vamos na praça e vamos cear lá e vamos louvar a Deus lá. E eu vou louvar
com quem realmente disse: eu quero servir ao Senhor. Amém? Peço perdão por não ter ido esse domingo e confessei já a minha falha, mas peço perdão, tomo uma posição. Se eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu vou deixar de ir. Se você falar para mim, eu não tenho mais interesse de ir. Então, amém. Ou eu estou indo em outra igreja. Se não, eu vou ir. E não faz mal que eu vá só para servir para a Amable, só para servir para dos Anjos. Não faz mal. Eu quero ir para servir a ceia do Senhor, para quem realmente tem o Senhor no coração. E para quem está colocando Deus em primeiro lugar. Então, eu me despeço hoje agradecendo, pedindo perdão em nome de Jesus por eu não ter ido hoje. E a palavra eu não vou mandar o estudo de quinta, porque esse, na verdade, foi o estudo de quinta. De outra maneira, porque o estudo a gente conversa, as pessoas fazem pergunta e tal, mas é a pregação do estudo de quinta. E essa é a palavra que o Senhor me deu e mandou dar. É a palavra de Josué. E eu faço dessa palavra, que é a palavra do Senhor, as minhas palavras. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que você possa refletir na tua vida, em tudo que você está fazendo e tomar uma posição certeira com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.